Fala pessoal, tudo bom? Olha, nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que Jesus quis ser batizado, ou seja, o que a gente tem na tradição cristã sobre isso, quais seriam aí os motivos que levaram Jesus a ter pedido o batismo para João Batista. Então já vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e não deixe de compartilhar esse vídeo. Bem, para entender isso, a gente precisa entender primeiro o que é o batismo e por que nós precisamos ser batizados. A necessidade de nós sermos batizados se dá pela existência do pecado original. O que é o pecado original? O pecado original não é um pecado nosso, não é um pecado que eu ou você tenhamos cometido, mas é a consequência do pecado dos nossos primeiros pais, lá na origem da humanidade. É como se toda a humanidade carregasse um pecado de herança que fosse transmitido de geração em geração. Então, mais que uma coisa dentro da nossa alma, o pecado original, na verdade, ele é a falta de algo. É a falta de quê? É porque, no início, Deus quis que todo ser humano nascesse já com a sua presença na alma. Então nós íamos nascer com essa presença de Deus, com Deus habitando em nossa alma. Mas, por causa daquele pecado dos nossos primeiros pais, nós perdemos esse direito. Então nós passamos a nascer sem o que nós chamamos de graça santificante, que é essa presença de Deus, através do Espírito Santo, na alma humana. Então o que o batismo faz? O batismo ele recupera essa graça em nossa alma. Depois do batismo, Deus então passa a habitar novamente a alma da pessoa batizada. E é estabelecida dentro da alma uma união íntima entre o homem e Deus. Mas se o batismo serve para isso, por que Jesus quis ser batizado, né? Essa é a grande pergunta. Então, como que a gente responde isso? A gente tem que olhar para a tradição cristã, ver o que os grandes sábios cristãos, desde os primeiros séculos, falaram sobre esse assunto. E quando a gente olha na tradição, a gente vê que esse foi um ponto comentado pelos grandes sábios do cristianismo. E eles vão falar o seguinte, que Jesus quis ser batizado, em primeiro lugar, para santificar as águas. Isso é uma noção muito comum nos primeiros séculos do cristianismo até a Idade Média. Bastante interessante até, a gente não costuma falar sobre isso. Por quê? Existe um princípio teológico que acaba sendo esquecido hoje em dia, que é o seguinte: tudo aquilo que Jesus assumiu, ele redimiu. Então até o fato da gente usar a água no batismo, Jesus quis, com a sua presença, com o seu próprio corpo, santificar as águas para preparar esse sacramento para nós, para que nós pudéssemos receber o batismo com essas águas santificadas, tendo ele recebido o batismo primeiro. E aí a gente entende também que Jesus, quando ele assumiu a natureza humana por completo, ele redimiu o ser humano por completo. É isso que esse princípio teológico quer dizer. Quando a gente diz que tudo que Jesus assumiu, ele redimiu, é porque ele quis ser exatamente como nós somos, para redimir cada partezinha da nossa vida. As partes mais simples da vida humana, Jesus quis viver, ele quis passar por cada uma dessas coisas exatamente para redimir a nossa vida e a gente poder, nas nossas ações, se unir a ele também. E isso é muito forte. Por quê? Porque a partir da encarnação, a natureza humana passa a estar em contato direto com a natureza divina na pessoa do Filho, ou seja, na segunda pessoa da Trindade. Ora, se todos os homens compartilham a mesma espécie, todos os seres humanos fazem parte da mesma espécie. Isso quer dizer que, de certa forma, todos os homens passam a estar unidos a Deus através de Jesus Cristo.
Veja quão grandioso é esse mistério da encarnação. Quão importante é entender que aquilo que Jesus assumiu para si, ele redimiu, porque ele deixou unido à divindade. Então, o batismo é a maneira que cada ser humano em particular tem para assumir para si essa união com Deus que Cristo já conseguiu lá atrás para nós. Ele conseguiu essa união já através da própria encarnação. O ser humano passa a ter uma ponte de união com Deus. Mas agora cabe para cada ser humano fazer parte dessa união, porque Deus não obriga. Então agora você precisa fazer essa escolha de se unir a Deus através de Jesus. E como que se faz isso? Exatamente através do batismo. Isso quer dizer o seguinte, que o batismo literalmente abre as portas do céu para o homem. As portas do paraíso, que haviam sido fechadas com o pecado original lá dos nossos primeiros pais, agora, com a encarnação do Cristo, elas ficam abertas. E como que nós entramos? Através do batismo. Então o batismo ele é a porta. Por isso, no Evangelho, você vai ter o céu se abrindo no momento do batismo de Cristo. Esse é um dos sentidos espirituais dessa passagem, porque exatamente como a partir do batismo de Cristo o céu se abriu naquele momento, também a partir do nosso batismo o céu se abre para nós. Então isso representa que Cristo abriu a porta do céu para nós e é através do batismo que a gente vai entrar em comunhão com a Santíssima Trindade, porque no fundo o céu é isso, o céu é essa união. Eu já expliquei aqui um vídeo falando sobre o céu. Então, o céu é exatamente isso, essa união com a Trindade, essa comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí também a gente compreende por que na passagem do Evangelho há uma manifestação da Trindade no momento do batismo de Cristo, né? Onde você vê a voz do Pai e o Espírito Santo em forma de pomba. Inclusive, o Espírito Santo que desce como pomba, né, ali no momento do batismo, é o mesmo Espírito Santo que vai descer na alma da pessoa que é batizada. Então, onde uma pessoa da Trindade está, as outras duas pessoas também estão. Então, aonde o Espírito Santo está, também o Pai e o Filho estão presentes. Por isso, está toda a Trindade presente na alma da pessoa que foi batizada. Então, com tudo isso, a gente já começa a entender, né, com tudo isso que eu acabei de falar, a gente começa a entender o segundo motivo pelo qual a tradição cristã coloca para que Jesus tenha se batizado. Ele se batizou para dar o exemplo para nós. Jesus era perfeito Deus, mas também era perfeito homem. E como ele pediu para que todos os homens fossem batizados, né, quando ele pede aos seus apóstolos que saiam pelo mundo e ide batizar a todos os homens, era natural que ele fosse o primeiro a cumprir esse mandato, né? Era natural que ele tomasse a frente e desse o exemplo. Da mesma maneira como em outro momento ele pede para que nós tomemos a nossa cruz de cada dia e que possamos segui-lo. Ele foi o primeiro a tomar a cruz e sofrer por nós. Jesus ele sempre nos dá o exemplo, muito ao contrário dos fariseus, como ele mesmo dizia, que colocam peso sobre as pessoas e não tocam esse peso nem sequer com o dedo. Jesus não, Jesus ele toma a frente, ele faz aquilo que ele mesmo pede para nós e ainda faz de maneira exemplar. Mas ainda tem um terceiro motivo que a tradição cristã coloca. Era para mostrar que o batismo de João também era importante. É claro que a gente precisa entender o seguinte, o batismo cristão, o nosso batismo que eu acabei de explicar, ele supera e muito aquele batismo de João, que era um batismo de conversão. Por quê?
porque esse nosso batismo ele comunica à nossa alma a graça santificante, que é a habitação do Espírito Santo. Mas existe um aspecto do batismo de João que permanece no batismo cristão, que é o arrependimento dos pecados, né? Esse perdão dos pecados. O batismo de João concedia uma purificação da consciência. A pessoa arrependida dos próprios pecados fazia então um gesto público de purificação. Daí vem o ato de submergir nas águas, que representa a morte do homem velho e pecador. E quando sai das águas é o nascimento de um homem novo, de um filho de Deus. O batismo cristão elevou essa realidade até a última potência, porque agora, com o batismo, todos os nossos pecados são realmente perdoados, eles são apagados na nossa alma. Então, não é só na nossa consciência, mas a nossa alma é quem fica purificada no batismo cristão. Nós nos tornamos realmente, verdadeiramente filhos de Deus. É claro que ainda podemos pecar depois de batizados, mas agora temos uma força espiritual que não existia antes do batismo, que nos ajuda na luta contra o pecado e na união com Deus. Aí a gente tem as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, mas isso pode ser assunto aí para os próximos vídeos. Então aproveitemos esse dia para lembrar do nosso batismo e não nos esquecer que Deus habita dentro de nós. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aqui o seu like aqui embaixo, comentar também, eu queria saber aí o que vocês acharam, né, sobre essa questão do batismo, e se você gostou, dá o like e compartilha esse vídeo, né? Também está na descrição do vídeo aí o Pix, quem puder ajudar a manter esse trabalho também, né? Eu vou agradecer muito. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.